Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham no canal. Antes de mais nada, agradecer. Chegamos nessa semana a um pouco mais de 10.100 inscritos no nosso canal. Agora rumo aos 20.000 e vamos melhorando dentro do possível. Então, um obrigado a todos que nos acompanham pela confiança e pelo nosso trabalho que está sendo bem correspondido pelo que a gente vê nos comentários. Aqui embaixo na descrição vocês vão ver os endereços das redes sociais do Peter e Coutinho para poder acompanhar também diariamente o que a gente coloca no Twitter, Facebook e no caso do Peter o Instagram. Então vamos ter hoje o que? A previsão de novo para os próximos 15, 30, 50 dias, assim, até o dia 20 de dezembro, vamos dizer. Tivemos aquela previsão de geada na semana passada, né? Então aqui começando, só curiosidade. Isso aqui, ó, a previsão foi feita na segunda-feira. Isso aqui é a geada que foi registrada hoje aqui em São Joaquim. Essa imagem aqui é bem pertinho da cidade, fica a uns 2, 3 quilômetros. Deu geada aqui na cidade também, inclusive aqui no pátio da Climaterra. Isso aqui é uma geada bonita. Aqui está o efeito negativo dela, que é o quê? Gelo em cima do fruto da maçã. Nesse estágio que está a maçã, com certeza esses frutinhos aqui têm uma chance grande de caírem, ou porque alterou internamente ou queimou e inutilizou o pendúnculo. Aqui é a causa mais provável, acaba necrosando aqui e depois cai. Então é uma imagem bonita. Aqui o pessoal dentro vamos assim, lá de Invernadinho, uma localidade, fizeram fogo, aqui fumaça, para tentar proteger e reduzir um pouco vamos assim, o gelo em cima das plantas. A fumaça ela funciona como se fosse um efeito estufa. Ela segura um pouco o calor que vem da terra e faz com que a temperatura suba. Não é muito eficiente, porque ela fica o quê? Vai ao sabor do pouco vento que pode ter e acaba indo lá na direção do outro vizinho e não é tão eficiente, mas é melhor do que não fazer nada. Aqui tem outra imagem bonita aqui também da região. Fica aqui próximo de São Joaquim. Aqui só na teia de aranha. Também mais uma imagem, outras imagens aqui muito bonitas da nossa região. É um espetáculo bonito. A tendência é que a gente tenha aí o quê? Geadas também na próxima madrugada. Mas no finalzinho do programa a gente vai mostrando a previsão para a próxima madrugada. E não pegou só aqui a região de São Joaquim, não. Pegou várias áreas do sul do país. Tivemos geadas também na região ali de Sananduva, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, Lagoa Vermelha no Rio Grande do Sul, Clivelândia, Palmas no Paraná, Ponte Serrada, Vargem Bonita, Irani, interior da Belardo Luz, alguns pontos da região de Chapecó, Xanxerê, também tiveram geadas com alguns danos em lavouras de feijão e milho. Aqui tudo são imagens daqui da região de São Joaquim. O pessoal tem uma ideia de que realmente foi um espetáculo, mas que trouxe prejuízo. Agora vamos ao comportamento do que já aconteceu nos últimos 7 dias, na última semana. Olha aqui, isso aqui é um dado real. É a anomalia de temperatura no país. Como vocês podem perceber, praticamente o país inteiro teve anomalia negativa na temperatura. Nessa área aqui em função da chuva e nessa região aqui em função da entrada dessa massa de ar polar, principalmente aqui no sul do país, onde nós tivemos o quê? Temperaturas que estão de 3 a 5 graus abaixo do normal. Então esse panorama aqui realmente totalmente diferente do começo de outubro. Setembro para outubro foi de 6 a 8 graus acima da média. Agora, final de outubro, começo de novembro, o lado oposto. Estamos bem abaixo da média, com temperaturas bem baixas. Só o pessoal ter uma ideia, nesse momento, aqui em São Joaquim, na Climaterra, marca 6 graus. E tem áreas aqui, ó, só de curiosidade, na Vista Alegre, entrada no município de Bom Jardim, 3,5 graus. No endereço da Sogra, em Urubici, estrada da Jararaca, 3,6. Morro da Igreja, Bom Jardim, 4,3. Mundo Novo, Urubici, 4,5. E assim vai indo. Temperaturas que estão oscilando entre 4 e 7 graus. Agora, às 10 para as 8 do dia 5 de novembro. Parece mês de julho, mas nós estamos já nas portas do verão. Então,
a última semana, temperaturas abaixo da média no país, principalmente aqui no sul. Consequência, as geadas. E agora vamos aqui, começando aqui a nossa previsão, primeiro para os próximos 15 dias, anomalia de chuva. Como vocês podem perceber, nós vamos ter uma redução na chuva aqui no sul do Brasil, no centro-sul do Brasil. Isso aqui é anomalia para mais ou menos 10 dias. Então nós vamos ter o quê? As chuvas abaixo do normal nessas áreas de marrom, que pega aqui o centro-oeste, diminui aqui, dá uma trégua na chuvarada que estava dando em parte da Bahia e no Nordeste. Isso, nesse lado aqui é bom. Aqui, vamos assim, começa a acender um sinalzinho amarelo que começa a reduzir um pouco a chuva, principalmente nessa parte aqui do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul está numa situação complicada, só deve ter chuva na semana que vem. E aqui no Sul continua aquela situação ruim, né? Pouquíssima chuva. E nos próximos 10 dias não muda muito, embora semana que vem a gente tenha algum episódio de chuva. Continua com chuva ainda acima do normal nessa área aqui de Minas e boa parte do país abaixo do normal. Aqui no sul. No sul do país, chuvas mais significativas no leste de Santa Catarina e grande parte do sul nas áreas de produção continua indicando o quê? Chuva abaixo do normal. A perspectiva é que a chuva venha mais na semana que vem. A partir ali de domingo, segunda-feira, é que começa a ter algum episódio de chuva que venha atravessar aqui todos os 3 estados do sul. O Rio Grande do Sul é o que mais vai ser afetado pela pouca chuva. É muito irregular. Como os modelos vêm sempre diminuindo a chuva à medida que vai chegando perto, vamos ficar com um pezinho atrás. Mas por enquanto a situação continua ruim. Nessa área aqui de Santa Catarina já tem gente até vendendo gado porque não pode ter condições de alimentar. Também lavouras estão se perdendo aqui no Rio Grande do Sul. Aqui nessa área aqui deu até geada hoje. Toda essa região aqui pontualmente teve geada, aqui também teve geada. Aqui também aqui na parte da divisa com Santa Catarina, mas principalmente nessa faixa e aqui nessa área. Quer dizer, além da seca, ainda estamos com o problema da falta de chuva. Esse aqui é a projeção para os próximos 7 dias. Vai voltar ao normal, ou seja, nessa época do ano o que se espera? Calor. As temperaturas vão ficar mais altas aqui no sul, a partir do fim de semana. Também continua acima do normal no sudeste. No Mato Grosso vai subir, vai fazer bastante calor no sábado, domingo, mas depois cai de novo um pouco a temperatura com a volta da chuva. Nessa área aqui do Mato Grosso do Sul, ali por sábado, domingo, pode ter máximas de 40 a 43 graus. Assim como na região aqui do Pantanal, na área de Cuiabá também vai fazer bastante calor, mas depois dá outra queda. Na média da semana fica de normal a baixo. E aqui no norte em função da chuva. Podem ver no nordeste também, diminui o calor, principalmente por causa da chuva. Esse aqui é a anomalia para os próximos 46 dias. Seria até mais ou menos dia 21 de dezembro. Como aquela preocupação que a gente já vem falando há um tempão. Sul do Pará, boa parte do centro-oeste, está indicando chuvas abaixo do normal. O que a gente pode fazer a leitura? Irregularidade. Não é que não vai chover, vai ter chuva, mas significa que há risco de ter algum veranico, 5, 10, 15, 20 dias com pouco ou nenhuma chuva nessas áreas aqui, principalmente na metade sul aqui do Mato Grosso, preocupa um pouco mais, a metade norte também tem muita soja já plantada, no sul do Pará, aqui no Tocantins, essa parte oeste do Tocantins. Em compensação, nessas áreas aqui do centro-norte do Pará, passa por praticamente todo o nordeste, continua muito bom. O oeste da Bahia não tem nem o que reclamar, tem chovido bastante. É uma época que normalmente não chove, agora começa mais no final de novembro e início de dezembro, e esse ano o pessoal aqui vai ter, tudo indica, uma safra boa. O problema pode ser até o excesso de umidade. E fora, claro, quando indica chuvas excessivas aqui, não dá para descartar que mais lá na frente a gente não venha ter notícias aí de alagamentos, rios saindo da calha, açudes transbordando. Uma situação que o nordestino até gosta, pode-se dizer. Vai trazer transtorno? Vai, como já tivemos na Bahia. Ainda pode ter algum transtorno ao longo dos próximos semanas na região, com alguns episódios de chuva forte intercalado com períodos menos intensos. E aqui no Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Goiás, vai atrapalhar o andamento da safra de verão. O pessoal tem que ter cuidado, quem tem irrigação não tem muita preocupação, vai ter que fazer.
no interior de São Paulo também reduz, e aqui no sul continua a situação complicada, principalmente o Rio Grande do Sul, ou centro-oeste de Santa Catarina. Melhora um pouco aqui no leste do estado. Então, nesse sentido, melhora. Para o pessoal aqui da cebola, pode ser até uma coisa irônica. Agora estão com um problema de água. Daqui a pouco, lá na colheita, eles poderão ter excesso de chuva. Além do que, o frio também vem atrapalhando. Pode induzir a floração na cebola quando não se quer isso. Quer o quê? Um bulbo bonito. Não gastar energia com flor. Assim como o alho aqui na região central de Santa Catarina, também esse frio que vem fazendo pode fazer com que ele perfile, ou seja, imita brotos, em vez de dar um bulbo mais bonito. Esse é o problema de quando tem frio ou calor fora de época, ou quando tem excesso ou falta de chuva fora de época. E aqui no interior, no sul de Minas, o café começa a ter uma situação melhor, o Triângulo Mineiro um pouquinho de preocupação no extremo oeste para quem já plantou, e aqui na região do centro-norte de Minas, sul da Bahia, Espírito Santo, também uma preocupação com o excesso de chuva. Para o setor energético, essa parte aqui, a bacia do São Francisco, está numa situação mais tranquila. E aqui no sul do país, a situação também está complicada em termos de água para irrigação, para o consumo humano, para o consumo animal. Não tá fácil. Aqui mais detalhadamente o sul. Como vocês podem observar, a metade leste de Santa Catarina, a chuva fica mais acima da média, muito efeito da circulação marítima, pode ter até alguns episódios de chuva mais marcante por aqui, o que é bom para recuperar os mananciais, especialmente aqui na Grande Florianópolis. Não é certeza, isso aí é projeção. É mais fato do que a gente acabe tendo problema com falta de chuva no longo prazo. E aqui no centro-oeste do estado, continua a preocupação grande. No Rio Grande do Sul, vai piorando gradativamente essa parte da chuva. Infelizmente, as lavouras que foram plantadas agora estão tendo uma dificuldade tremenda. Já tivemos perdas, já tem lavouras aqui no estado de Santa Catarina, no oeste, que já é irreversível a perda, tem que recomeçar de novo. Tivemos, que nem eu falei, geada nessa região aqui dos Campos de Palmas, nessa área central do estado, aqui na Serra Catarinense, nessa região aqui do Rio Grande do Sul, teve geada pontual. Que nem eu falei, na área do alho aqui, problemas com perfilhamento por causa do frio, problemas com floração na cebola por causa do frio. Esse excesso de chuva pode ser que ele venha mais na segunda parte de dezembro. Isso não é uma notícia tão boa. Eles tiveram problema com falta de água para irrigar e poderão ter algum problema na hora da colheita. No Paraná, feijão aqui nessa área do sul do Paraná e norte de Santa Catarina, problemas grandes com doenças, muita antracnose que está ocorrendo em função das baixas temperaturas na madrugada, amanhecer, e muito nevoeiro ou orvalho. Isso facilita antracnose, requeima que pega batata, pega tomate, pinta preta, ferrugem. Toda essa região aqui, na parte do feijão, quem tem cultivo de tomate, aqui também no Alto Vale do Rio do Peixe, está tendo problema. Lavouras de feijão aqui no oeste catarinense também com problema de antracnose, assim como aqui em alguns pontos do sudoeste do Paraná. Então tem que ter um ano realmente complicado. Para quem tem cultura rasteira como melancia, abóbora, também está tendo problema com essas friagens. Tem muita melancia aqui nessa área de Santa Catarina, isso também pode ter problemas com a qualidade, quem não tem condições de ter irrigação. Em compensação, quem tem irrigação vai produzir uma fruta de ótima qualidade, porque quando tem muito sol e tem esses períodos de seca, concentra o açúcar. O problema tem sido, nesse momento, o frio. Isso também afeta com doenças nesses tipos de cultura. Melancia, abóbora, pepino, e fica muito ruim quando tem muito frio, atrasa o desenvolvimento, muita doença e muitas vezes quebra a produtividade. Então, por enquanto, as lavouras de verão no sul do Brasil, sul do Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, estão tendo problemas em função de chuva muito irregular, que é a característica, infelizmente, da laninha, que está em pleno andamento aqui na nossa região. E nos próximos dias, a situação realmente complica. No pessoal aqui do arroz, esse excesso de chuva acima da média pode significar muita nebulosidade. Também não é bom não. Se tiver muita nebulosidade, pode atrapalhar um bom desenvolvimento, além, depois que a gente vai falar mais tarde, de episódios de frio na hora errada. E no Rio Grande do Sul, aqui na parte do arroz e também na Grande Porto Alegre, pode ser o problema da água.
Aqui é a projeção de temperatura para os próximos 46 dias. Como pode ver, de maneira geral, de normal abaixo da média em boa parte do país, um pouco mais quente aqui nessas áreas, mas é um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, nada tão significativo. O que dá para entender em anos de laninha é o que? Altos e baixos na temperatura. Melhor exemplo essa semana. Essa semana está até cômico. Para quem tem avicultura e suinocultura, pintinhos de 5, 10, 15 dias ou menos, suínos, leitões pequenos, recém-nascidos, essa madrugada que passou, a próxima madrugada e até sábado, tem que se preocupar com aquecimento. E no sábado, domingo, tem que se preocupar com refrigeramento. Por quê? Aqui com refrigeração, porque aqui no oeste de Santa Catarina, algumas áreas aqui do noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste e oeste do Paraná, terão temperaturas elevadas no sábado e domingo. No sábado à tarde, domingo à tarde, de 35 a 40 graus. Em Itapiranga, Santa Catarina, pode chegar perto de 39 a 41. Então, primeiro é o frio que está atrapalhando para quem tem animais novos em relação à avicultura e suinicultura, principalmente a avicultura. E depois vai ser o calor. Também aqui no Vale do Itajaí tem preocupação também em relação à temperatura. Isso aqui a gente vai ver detalhado aqui no sul. Então, nessas áreas aqui do Vale do Itajaí, na próxima noite e na noite de sábado, vai ter temperaturas que podem variar de 5 a 10 graus de mínima em algumas áreas de propriedade. É muito frio, então bastante atenção com a parte de principalmente aves, assim como também todo o oeste catarinense, áreas aqui do Rio Grande do Sul que tiver, nessa parte aqui do Paraná, até aqui no litoral sul também, tem que se preocupar com o aquecimento dos animais mais novos e dos tanto aves quanto suínos, mas principalmente aves. E quando chegar o sábado à tarde, domingo à tarde, essa região aqui vai ter que se preocupar com a refrigeração, porque vai estar muito quente. Temperaturas que vão variar de 35 a 40 graus. Então, os dois lados da moeda é um resumo do que vai acontecer ao longo dessa safra no centro-sul do país. Entradas de massas de ar frio acima mais forte que o normal e intervalos de calor também mais forte que o normal. Então, os dois extremos ficam bastante acentuados em anos de laninha. E esse ano o frio vai se estender até mais tarde. Provavelmente vamos ter algum problema de alguma geada louca aqui nas áreas altas do sul, principalmente Santa Catarina, mesmo em dezembro, e não duvido que algum episódio de geada em janeiro e fevereiro não apareça aqui no topo da serra em Santa Catarina. Hoje nós completamos 21 meses seguidos de geada no topo da serra. Começou em abril de 2019 e está até agora, todos os meses sem falha. Já tivemos um período, há uns 2 anos atrás, de 25 ou 26 meses seguidos. É bem provável que a gente chegue nesse fator. E como nós estamos indicando uma situação de laninha, o que vai acontecer? A perspectiva é que ela vá até o final do primeiro semestre de 2021, e isso vai fazer com que o verão seja mais curto, a chuva continue irregular, hora de mais por um período curto, hora de menos por um período mais longo, como a gente vem observando, e entradas de frio até tarde, até dezembro, e antecipando. Então o pessoal que já está atrasado no milho safrinha, tenham bastante atenção. Ainda tem problemas de chuva e frio cedo chegando o ano que vem. Então é possível que em abril, maio do ano que vem, nas áreas de milho safrinha, principalmente nessa parte aqui do Paraná, extremo sul do Mato Grosso do Sul, possa ter algum episódio de frio marcante entre a segunda quinzena de abril e o mês de maio. Então bastante atenção na hora que for planejar o plantio da safrinha. E no caso lá do Mato Grosso, pode ter o quê? O finalzinho da estação chuvosa vir um pouquinho mais cedo. É um ano realmente problemático, a safra desse ano e uma parte da safrinha de milho do ano que vem. Aqui é a previsão para a próxima madrugada. De novo, vamos ter o quê? Dentro dessa linha preta é onde pode ter geada fraca e pontual. Não descarto alguma coisinha também aqui nessas áreas, alguns pontinhos aqui do oeste catarinense, nessa região aqui dos Campos de Palmas, que uma parte pega ou não, e até mesmo um pouquinho aqui nessas áreas mais marginais, mas principalmente dentro da área preta e maior atenção dentro da área azul. Aqui na região de São Joaquim, Urupema, a região do Painel, o interior de Vacaria, Bom Jesus, ausentes, dentro dessa área aqui pode ter pontuais entre 0 e -3, principalmente no lado de Santa Catarina, e entre 0 e 4 graus
de mínima em boa parte das áreas de topo. Dentro dessa área aqui, pode ter pontuais de 0 a 4 graus nas baixadas e vales. Então, lavouras de feijão, algumas lavouras antecipadas de abóbora, às vezes até alguns loucos que plantaram melancia, mas principalmente feijão e milho, corre algum risco de algumas lavouras levarem uma sapecada, como aconteceu hoje. Nós tivemos lavouras de milho que foram queimadas assim de leve na região de Ponte Serrada, na região de Sananduva, na região de Frederico Westphalen, na região de Palmeira das Missões, soja que foi queimada, bem que está muito rente ao solo. Aqui na nossa área, como já viram naquelas fotos lá, geadas que pegaram alguns pomares de maçã. Então tivemos problemas hoje, no dia 5, e vamos ter alguns problemas pontuais também no dia 6. E no sábado a geada fica mais restrita a essa região aqui do topo da serra, sem muita consequência. Então, para amanhã, novamente, risco maior para a fruticultura em algumas áreas de pomar aqui na região de São Joaquim, Urupema, Bom Jardim, com mínimas que podem chegar de 0 até -3. Um outro pontinho passa um pouquinho disso. Então, bastante atenção de hoje para amanhã. É o aviso que eu estou dando agora, que o pessoal vai ver agora de noite, mas na realidade eu e o Peter já estamos avisando isso a semana inteira. Não adianta tu dar um alerta de que vai ter geada isolada 10 horas, 12 horas antes, que o produtor não tem condições de falar nada. Nós já avisamos isso domingo passado, na segunda com o programa, e agora quinta-feira a gente reforça o alerta. Provavelmente não vai ser a última. É possível que até final de novembro e primeira quinzena de dezembro a gente venha a ter algum episódio de frio tardio de novo. Por enquanto ele está atrapalhando. Algumas temperaturas de curiosidade para o pessoal ter uma noção. Em Florianópolis chegou a 9 graus e 7 décimos na Ipagre e 9,2 no sertão do Ribeirão, interior da ilha, e 10 graus no Itacurubi. Isso é uma temperatura baixíssima para a região da capital. Urupema, São Joaquim, Bom Jardim, Urubici registraram as temperaturas mais baixas em novembro e se tem registro padronizado. Em Urupema chegou a 3,1 abaixo de zero, São Joaquim, Bom Jardim 1,7 negativo. Então realmente foi bem marcante. Nessa região aqui chegou a marcar 0,9 décimos negativos em Vargem Bonita. Aqui na região dos Campos de Palmas, com certeza na região da cidade de Palmas, deve ter alcançado entre 0 e 2 graus. E nessa área aqui do Rio Grande do Sul, ficou entre 0 e 3 graus em vários pontos. Então amanhã vai ser algo parecido. E aqui, só para encerrar, mostramos que a Laninha segue firme e forte andamento aqui no sul, influenciando todo o planeta. E infelizmente tudo indica que ela deve se estender até o outono, final do outono, começo do próximo inverno. Ou seja, esse ano e o primeiro semestre de 2021 vai estar sob a influência da Laninha, e no resumo da ópera, chuva irregular no sul do país, uma condição melhor para a safra no Nordeste, inclusive até com excesso de chuva, melhora um pouco no sistema elétrico na região de Minas, principalmente, e quem sabe algum evento forte de chuva entre São Paulo, Rio e Espírito Santo, e pode trazer esse ano algum risco de algum veranico em algumas áreas do centro-oeste até o final desse ano. E para o sul do país, o verão fica mais curto, altos e baixos mais acentuados, chuva muito irregular, e o frio pode chegar cedo. Na nossa região aqui, a geada pode vir, continuar dando geada mesmo durante o verão, e as primeiras geadas fortes aqui no topo da serra podem aparecer já em abril. Então é um ano complicado para o agricultor. Muita atenção com doenças relacionadas a temperaturas mais abrandas durante a madrugada e amanhecer. Na soja, cuidado com a ferrugem. No feijão, cuidado com a traquinose. Na cebola e no alho, não tem como evitar perfilhamento e indução à floração. Na melancia e outras culturas mais rasteiras, pode diminuir um pouco o ritmo do crescimento e facilitar também algumas doenças. Tomate e hortas comerciais, mesma situação, com requeima, pinta preta, traquinose e outras doenças relacionadas a temperaturas mais baixas durante a madrugada e amanhecer. Quem tem irrigação, economizar. E torcer para que a chuva também não venha na hora errada, né? No caso da cebola, acabar chovendo bem na época da colheita. Espero que isso não aconteça.
da Climaterra, não se esquecendo de se inscrever, dar um like e acompanhar os nossos canais das mídias sociais e principalmente em Santa Catarina acompanhar nas rádios. Todos os alertas a gente dá na rádio e alguma coisa a gente coloca também no Twitter. Alerta é quando é algo excepcional. Esse ano nós demos só 5 ou 6. Infelizmente acertaram na íntegra ou parcialmente. Então, nos acompanhe, agradeço de novo os mais de 10 mil inscritos e voltamos na semana que vem, na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos do canal Peter e Coutinho, Ronaldo Coutinho.